Vamos ver, será que agora melhorou? Ana, está melhor? Legal, vamos ver. Melhorou, né? Perfeito. Vamos ver se o babá consegue o babá consegue entrar e aí a gente, perfeito. É isso, gente. Tá sempre desse jeito agora. Na segunda tentativa é que tá funcionando. Vamos ver. O babá já entrou. Vamos aqui ver. Vamos ver. Tá convidando o babá. Deixa eu por aqui, meu pai. Pronto. Pronto, sou bênção, babá. O mundo te abençoe. Pronto, tá todo mundo nos ouvindo. A bênção dos meus mais velhos e dos meus mais novos que estão nos ouvindo, né? Eu sempre brinco, babá, que na segunda vez, agora nas lives no Instagram, é que tá dando certo, né? Fico feliz de estar recebendo o senhor aqui hoje. Vou ler o seu currículo e apresentar o senhor, tá bom, meu pai? E daí daremos sequência na live, né? Chamarei o Babadeuí também, né? E acredito que Yasmin também vai participar, né? Então, vou ler o currículo do senhor. Roberval Marinho, Roberval de Ogum, é iniciado no Ile Axel Pofonjá, da Bahia, escritor e professor aposentado da Universidade Federal da Bahia, na UFBA. É doutor em artes pela Universidade de São Paulo e pesquisador das religiões afro-brasileiras, tendo estudado arte e educação no Ile Chapó Funjá, em seu doutorado. É babalorixá no terreiro Obé-Ogum Ebé Axé Ecó, criado em 2008. É coautor do livro Iroko, O Orixá da Árvore e a Arte, ou e a Árvore Orixá, né, em 2002, juntamente com Cléo Martins, e também lançou, né, recentemente o livro de Euá, aqui conosco, pela Oribê. Né? Seja bem-vindo, Babá. Eu fico muito feliz de estar conversando com o senhor aqui hoje. Para mim é uma alegria imensa, né, de estar conversando com o senhor. Já estou com saudade, né? E toda vez que eu vejo o senhor, eu falo que eu estou com saudade, né? E não canso de dizer isso, Babá. Vou só explicar rapidamente como que vai ser essa dinâmica da live para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu vou estar conversando com o Babá, né? E fazendo algumas perguntas. O Deuí e as outras pessoas que estarão participando também da live estarão perguntando, mas as pessoas que estão nos acompanhando no aqui, né, nos assistindo, poderão perguntar também para o Babá. E eu peço só que vocês perguntem, né, podem perguntar tanto pela ponto de interrogação, né, pelo chat, mas vocês podem perguntar também pela caixa de perguntas, né, aqui do Instagram, que a gente vai acompanhando online, tá bem? Então, a ideia é que vocês possam estar perguntando sobre o livro, né, de Axixê,
que, enfim, né, eu acho que vai ser uma conversa bastante enriquecedora, né? Bom, Babá, eu acho que para começar a nossa pergunta, queria perguntar para o senhor, meu pai, sobre o que é, afinal de contas, né, o que é o ritual do Axixê. Pois não. Boa noite a todos. Deixa eu ver como responder. O ritual do Axixê, o Axixê significa a vigília do caçador. É um ritual de passagem da vida para a morte, do estado de vivo para o estado de morto, que é o estado de que todo espírito atravessa, né? Todos nós, seres humanos e não humanos, atravessamos, né, esse patamar, esse umbral, e passamos do estado de ser vivo para o estado de estar morto. É o espírito que passa por isso. E esse ritual acontece socialmente em todas as culturas, né? E nas culturas africanas acontecem com diversos nomes, mas todas elas têm esse ritual de passagem. E na cultura iorubá é chamado axixê, na cultura banto é chamada de mukondo, na cultura euebê é chamada de sirum e outras designações. Mas todas as culturas possuem esses rituais. Nós vimos recentemente o enterro da Rainha Elizabeth, né, que teve todo aquele ritual, né, real da cultura inglesa, da cultura real inglesa, e é a mesma coisa de um axixê, tem o mesmo significado, são iguais. Isso aí. É isso aí, meu pai. Estou aqui chamando, convidando o Babadeuí, né, para participar da live conosco, né? E ele que tem algumas perguntas também e que pronto, Oi, estão me ouvindo bem? estamos te ouvindo. Então, primeiramente aqui quero saudar os ancestrais, né? Saudar todos os ancestrais aqui presentes. Sua bênção, meu pai. Ogum Surefunó, Axé. E agradecer pelo convite mais uma vez, participando aqui com vocês, né? É sempre um prazer enorme fazer parte dessa live, né? Com o Babá aí, meu pai de santo, meu querido pai de santo, né? Falando de um tema tão importante. Sou bem, Babadeuí. Meu pai lhe abençoe, a sua bênção. Me abençoe. Axé. E é isso, pessoal. Vamos, quem tiver perguntas a fazer, pode ir mandando aqui pelo chat, tá? A gente vai respondendo. E lembrando que o livro ainda está no preço promocional até o fim dessa live, tá? A partir de então, acabou a live, vamos para um outro preço, tá? Então aproveita e quem não comprou ainda seu exemplar, corre lá na bio do Orib, né, aqui no Instagram, para adquirir o livro. É isso. Meu pai, eu queria perguntar para o senhor quais os orixás, né, que estão relacionados a esse ritual, né, do Axixê. O senhor comentou, né, que é o ritual feito, né, pro caçador, mas a gente sabe que tem outros orixás também relacionados. O senhor poderia comentar um pouquinho mais sobre isso? pois não. Diretamente envolvidos nesse ritual estão Ogum, Oxóssi, Nanã, Oiá, Omolu,
a Oxalá, diretamente envolvidos. Agora, sem ser diretamente envolvido, todos os orixás estão envolvidos por fazer parte, né, desse advento de vida e de morte. Todos fazem parte. É isso. E, bom, Digimon, quer fazer a pergunta dela agora? Ah, sim, estamos com a presença ilustre aqui da nossa Ebome, Oxum de Momiwa, que quer fazer sim uma pergunta. Eu vou passar aqui a câmera para ela. Pode falar. Tá bem, tudo bem? Ogum Surefon, minha filha. Eu tenho a seguinte pergunta para dizer. No que inspirou o senhor a criar esse livro? O que me levou a escrever o livro? Isso. Qual foi sua inspiração pelo livro, para escrever o livro? Pois não. Foi o fato de eu ter feito várias vezes esse ritual e estudei sempre, né, muito para aperfeiçoar o que eu aprendi, o que eu sabia, para fazer cada vez melhor. E praticando esse ritual na minha casa, no Obê Ogum, e chegou um momento que eu precisava transmitir esse conhecimento, sabe, para os filhos e para outras pessoas também, dando uma contribuição para a cultura, né, do candomblé, para a cultura afro-brasileira, contribuir com esse tipo de conhecimento. E aí me animei a colocar isso no papel. Quer dizer, as anotações eu já tinha desde sempre. Eu sempre opero anotando tudo. Antes de fazer qualquer coisa, talvez a praxe do ensino, né, na universidade, me levou sempre a fazer planejamento de aula, planejamento de projeto, de tudo que faço, né? Eu escrevo antes, planejo, e para praticar os axixês eu sempre escrevi, né? Sempre planejei. Todos os axixês que eu fiz foram planejados antecipadamente. Nunca peguei o mesmo ritual de um para o outro. Sempre fiz um planejamento novo, mesmo usando as mesmas cantigas e tal, mas sempre fiz um planejamento novo, que o momento já não era o mesmo. Bom, de repente eu vi que eu estava com anotação suficiente. Era uma questão de arrumar essas anotações, né, revisar, ajustar, botar os significados e tal, para a coisa ficar didática. E então, com a ajuda de alguns filhos, né, de santo, metemos irmão e o livro ficou pronto. Então, o processo foi esse. E a motivação foi passar esse conhecimento, sabe, para qualquer pessoa que esteja querendo esse tipo de conhecimento, querendo um modelo, né, de axixê. Eu apresento nesse livro um modelo, um modo de fazer. Existem outros modos e outras pessoas que fazem, e cada um acaba fazendo do seu jeito ou do jeito da sua nação. Então, é isso aí, a explicação é essa. Maravilha. Meu pai, queria perguntar para o senhor, né, como que o senhor vê, meu pai, a, a relação, né, mitológica entre o orixá Ogum e o orixá Nanã? Pois não. É uma relação mitológica muito significativa.
significativa, simbólica também, né? Um grande símbolo da vida, de todo o processo da vida. Ogum representando, né, a chama da vida, a energia da vida, e enquanto Nanã representa a energia da morte. Esses dois seres que são interligados, interrelacionados e indissociáveis. Ogum e Nanã não podem ser separados, não há como separar esses dois. Eles são reflexo um do outro. Inclusive, para existir Ogum, é preciso que exista Nanã. Para existir a vida, é preciso que exista a morte. E relacionados dessa forma, eles fazem o universo girar continuamente, de forma infinita. Não existe término nisso aí. Nós somos eternos. No processo de eternização, o processo de eternidade nosso, esses dois princípios, esses dois elementos estão presentes, a vida e a morte. E vivendo e morrendo infinitamente, nós somos eternos. O mundo não foi criado, né? Nós somos incriados, ou seja, já sempre existimos. Nós e tudo que existe, né, no universo é eterno. É a nossa compreensão. Dois princípios, dois elementos que fazem parte disso é a matéria, né, e a energia. A matéria que constitui todas as coisas conhecidas, inclusive cada ser humano, cada animal, né, cada coisa que existe. E a energia que faz tudo isso se mexer, se movimentar. Faz os seres humanos se movimentarem, faz o planeta Terra girar e as montanhas crescerem, e tudo se mexe por causa dessa energia. Então, matéria e energia combinadas. E eu acho que é isso aí. Satisfeita? Pô, demais, meu pai, demais, né? E já aproveito para emendar uma outra pergunta, né? Eu fico sempre perguntando sobre essas coisas para o senhor e fico rindo, né? Porque toda vez que a gente entra nesse assunto, eu sempre acho incrível, né? Porque eu acho que o senhor tem uma compreensão muito filosófica, né? Dessa questão. E a gente sempre fica horas conversando sobre isso, e eu sempre fico muito encantada, né? E eu sempre fico muito, muito focada, para além, né, dessa relação de Ogum com Nanã, meu pai, para a compreensão que o senhor tem também da relação entre Nanã e Ipu, né? Se eu puder comentar, né, um pouco mais sobre essa compreensão que o senhor tem entre, né, sobre Nanã e Ipu, eu agradeço. Pois não. Nanã e Ipu se constituem na mesma entidade. Ipu é um nome que foi dado carinhosamente, né, para Nanã, para não, no âmbito das casas religiosas, não se chocarem em virtude do fato de nós estarmos, né, no Brasil e mesmo na África havia muita influência da Europa e tudo mais. E
as pessoas aprenderam a ter muito medo da morte. E, então, com todo esse medo da morte, foi preciso se arranjar um nome para fazer essa designação, né? Não se concebia muito bem o saber, a filosofia, né, contido na morte. Então, a morte era vista como uma coisa ruim, como uma perda. E verdadeiramente não é. É a passagem de um estágio para outro, né? Muda-se de um lugar para o outro e, como se diz, a vida continua, né? Mas a religião católica e outras religiões nos passaram um legado, sabe, de interpretações muito grandes, e a morte passou a ser vista como um grande castigo, o ponto de, bom, degolar, né, os criminosos e os inimigos desafetos, né, cortar a cabeça, a pena de morte, e coisas assim. E isso daí criou uma espécie de terror em todas as populações, né, mundiais, e passou todo mundo a ter muito medo, né, da morte. Isso ruim por um lado, mas bom por outro, porque houve também preservação, as pessoas passaram a não se arriscar tanto, né, a respeitar a vida que possuíam, a preservar a vida que possuía, para não morrer também muito rápido, de graça e etc. Bom, e com isso, Nanã ficou, a filosofia de Nanã, que é um princípio de renovação, né, pelo qual todos têm de passar, todo mundo tem esse conhecimento, que vai passar pela morte. E essa filosofia acabou ficando distanciada, ficando longe, né? E o medo, né, que permaneceu em cima dessa questão. Então, Nanã ficou um pouco encoberta nesse sentido. Ao se criar esse personagem, Iku, sabe, saiu a questão da morte um pouco, né, do perfil de Nanã. Ficaram um pouco distanciadas. Mas, pelos Orocó de Nanã, sabe, quando se fala Nanã Burucu, é uma referência, né? Morte no pântano, coisas assim. Ficou meio encoberta as referências à questão da morte, mas ficaram sendo cultuadas separadamente, né? Nanã sendo vista como orixá e Iku sendo vista como a morte. Ok? Ok, sou bênção, Pai, pelos ensinamentos. Bom Sorefon. É isso, o Bom. pessoal, avisando o pessoal, né, que está aqui, né, meu pai, para, enfim, fazer as perguntas também, Exato. né, porque eu vou, se deixar, eu vou fazendo. Pois é. E lembrar que a gente está com o livro à venda ainda, gente, em promoção, tá? O preço da pré-venda é 1, tá? E vai até o final dessa live. E após isso o preço vai mudar, tá? Então aproveitem para comprar o livro e para mandar essas perguntas também. O chat está aqui aberto para quem quiser fazer perguntas. Eu tenho um outro chat paralelo na rede vizinha e foi enviada a pergunta sobre indumentária, meu pai. Qual seria a melhor roupa para estar num ritual de axixê, né? Qual seria a roupa mais adequada? Pois não. Aqui no Brasil, foi adotado, sabe, o traje branco em homenagem a Oxalá, devido à compreensão que se tem
de Oxalá, a compreensão que foi adotada, né, aqui no Brasil. Dentro de algum patamar de sincretismo, também com a religião católica, né, Oxalá foi sincretizado com o Deus máximo católico cristão, né? Aqui na Bahia foi sincretizado com o Senhor do Bonfim, tanto que se faz a lavagem do Bonfim, que é um banho que se dá em Oxalá, que é o similar das águas de Oxalá praticadas no candomblé. Então, é um ritual que foi do candomblé para a religião católica e perdura, não é, até hoje como possivelmente a maior festa popular, sabe, de Salvador, Bahia, uma das maiores. E isso reflete no ritual do axixê, né? Se usa a roupa branca e se usa tecidos, não sejam sofisticados, sabe? Tecidos que sejam brancos, mas tecidos simples, bem radicalmente, usa-se o murim, que é um tecido muito barato. O murim só aguenta uma lavagem. Lavou uma vez, já era. Tem que fazer uma roupa nova. Mas é um tecido que é bonito e compõe muito bem, não tem brilho, então não tem sofisticação. É usado esse tecido. Isso de uma forma assim, bem radicalizada, mas saindo dessa radicalização, sabe? Aí qualquer roupa branca pode se fazer. Existe uma diferenciação na indumentária para questão de gênero. O masculino usa uma roupa branca, né, simples, já satisfaz. Usando, quer dizer, uma camisa, um abadá, uma coisa que cubra o tronco, e uma calça, né, para cobrir as pernas. Um chinelo o mais claro possível, preferência branco mesmo, e na cabeça, qualquer peça seja branca. Um gorro, um filá como esse que eu estou usando, ou um chapeuzinho de tecido, de crochê, qualquer coisa assim, né? Isso já compõe. E as contas, que são de praxe, aí tem uma outra lógica. O sujeito usa as contas dele, referente aos orixás dele, e usa-se geralmente uma conta de Oiá, por ela ser considerada a mãe de todos os Egungun, né? Todas as entidades diferentes, mitologicamente, é tido como foram paridos por Oiá. Ela pariu todos os diferentes. E então, em homenagem a ela e para ter a proteção dela, se usa uma ponta de Oiá. Agora, a gosto de cada um, né, os orixás deles, uma conta de Nanã, que é grande protetora também, uma conta de Ogum, que também é grande protetor, e uma conta de Omolu, que é um grande protetor. Uhum. Ok. Bom, continuando aqui, a gente tem duas perguntas novas no nosso chat. A primeira é da nossa Bom Meu Saim Belaió. Aliás, sua bênção, minha mãe. Saudade da senhora. Ela pergunta o seguinte, meu pai. Pede sua bênção, né? Primeiro.
e pergunta se o livro, as pessoas que vão ler o livro vão aprender a fazer o ritual de Axexê ou somente elas vão entender sobre o significado desse ritual. Alguns telefone dela aí, ó. Dê um beijo em Oniriquê. Olha, do que ela está perguntando, as pessoas vão aprender a fazer. Agora, para fazer um axixê, é necessário que a pessoa seja iniciada, né, no culto de orixá, seja iniciada no candomblé. Não recomendo a quem não é iniciado se arvorar a fazer um axixê, porque tem situações que podem ser perigosas. Significa abrir um portal, sabe? Que é o portal da espiritualidade. E quando se abre esse portal, não se sabe qual é o espírito que vai aparecer ali. É como abrir uma parabólica, está disposto a receber comunicações, sabe, do universo. Que comunicação é essa que vai chegar? Também não sabe, porque está aberto lá, pode chegar qualquer comunicação, qualquer espírito pode chegar, né, nesta parabólica. E só para dar um exemplo, se um psicopata daquele tipo Freddy Krueger, sabe, do massacre da Serra Elétrica, se ele acabar de morrer, estiver passando por ali, ele vai entrar nessa parabólica. E a pessoa, de repente, vai estar lidando diretamente, sabe, com Freddy Krueger e sua motosserra assassina. Então, não se sabe o que é que pode rolar disso aí. Uma cabeça pode ser cortada na história. Estou falando dessa forma, né, para entenderem qual é a periculosidade contida nisso aí, né? É estar frente a frente com um psicopata assassino e, de repente, de um minuto para outro, e sem ter o que fazer, para onde correr, nem nada disso. Foi você que, com inexperiência, abriu o portal. Então, é preciso ser iniciado, é preciso ter segurança, é preciso ter os seus orixás bem cuidados, bem alimentados, bem tratados, experientes, com maturidade, porque aí os orixás de cada um vai segurar a onda assim. Aí não tem essa coisa de portal aberto, não. O orixá de cada um segura. Agora, sem estar com isso preparado, sem ter orixá sentado, sem ter nada, sabe, na cara pura, é perigoso. Não recomendo. Isso daí não pertence, essa questão do segredo e tal, não pertence só ao candomblé, não. É coisa, sabe, de milênios e milênios e milênios. Todo o manual de magia e tal fala nesse segredo. E o fundamento do segredo é esse aí, sabe? Revelei um fundamento, né, de toda prática de magia, que é esse: abriu um portal, sabe? Você pode se deparar com qualquer coisa. Sabe-se lá qual é o espírito que vai aparecer aí. E digo mais, não são espíritos, como dizer, de outro planeta, de outro mundo, que nós...
Não, são personagens que são vividos e interpretados por espíritos comuns, espíritos de seres humanos, né, que morreram e que já estão, né, desse outro lado, estão nesse patamar que chamamos de limbo. Então, eles estão aí, eles interpretam esses papéis. Então, o Drácula que vai aparecer, o lobisomem, etc., é sempre um personagem sendo interpretado por algum espírito. E é Ok. isso aí, Sua ok? bênção, meu pai. Alguma Também. pessoa. Eu vou ficar a live inteira pedindo a sua bênção, meu pai, porque é uma enxurrada de conhecimento, né? Aí a gente tem que ficar se controlando. Mas vamos seguir. Pessoal, bom, meu pai, tem uma pergunta aqui do pai Ofaraió. Ele pede sua bênção, e eu também peço sua bênção, meu pai. E ele pergunta para o senhor quantas vezes que o ritual de Axixê se repete após a morte da pessoa. Ah, pois não. Ótima pergunta. Olha, dentro da casa de candomblé, depende, a repetição vai depender da graduação sacerdotal do falecido. Se, isso está no livro, com detalhes, mas talvez eu não consiga lembrar exatamente. Mas, a grosso modo, quem tem 7 anos de... Não, quem tem menos de 7 anos de iniciado, se faz um dia de axixê. Quem tem mais de 7 anos, recebe 3 dias de axixê. E aí, quem tem mais de 21 anos, recebe 7 dias de axixê. Se for babalorixá e alorixá, né? Ou se for uma pessoa de muita idade no santo, e tem uma regra também que é de perguntar, né, ao Egungun quantos dias ele quer, aí se faz, se repete o axixê. Tem um de corpo presente, né, que no dia que a pessoa é enterrada, já começa o primeiro axixê da pessoa, então são 7 dias aí. Depois se faz um de 3 meses, depois um de 7 anos, não, 3 meses, olha eu me perdendo, 3 meses, aliás, 3 meses, 7 meses e 1 ano. Eu acho que é essa divisão, né? Essa é a primeira fase. Aí, sendo uma mãe de santo, no caso, né, falecida, aí se faz em seguida, o axixê de 3 anos. Depois se faz o axixê de 7 anos, que aí é chamado de axixê definitivo. É quando se faz o carrego, sabe, o carrego com mais fundamento, e o Egungun é encaminhado, sabe, geralmente para a casa de Egungun, contida na roça de Candomblé, e depois não se faz mais. Se encerra, né? Só se volta a fazer, assim, os agrados para aquele Egungun.
é um presente, uma comida, um agrado que se dá. Mas acaba a obrigatoriedade de fazer esses rituais periódicos, de 1 ano, 3 anos, 7 e tal. Pode ser que eu tenha cometido algum esquecimento aí, mas no livro isso daí está destrinchado coisa por coisa. Agora, Ok. para eu me lembrar, é que eu não estou conseguindo lembrar com certeza das coisas. Não, sem Ok? problema. É bom que até fica um tom de a pessoa ir lá e conferir no livro como é que se faz realmente, qual é o processo. Inclusive, pessoal, a live está quase no finalzinho, né? E aí, por favor, vão lá no site da Uribe. Quem não comprou ainda, aproveite para comprar esse exemplar e tirar todas as suas dúvidas. Tá tudo lá no livro escrito. Meu pai, uma outra pergunta que surgiu aqui é sobre que tipo de prato pode ser servido no axexê. Ah, tem especificidades. Para o egungun, sabe, toda noite faz parte do ritual a oferenda, né, de alguns pratos. E são umas comidas que sempre são oferendadas, né? Mas são comidas, assim, por assim dizer, substâncias. Então, é comum se colocar ecó, sabe? Colocar quiabo, é, farofa, né, de farinha de mandioca branca, inhame, bolas de inhame. Tem lugares que para Egungun oferece tudo em bolas. Eu não sei bem qual é o significado, mas com certeza tem fundamento. E quando é para ser vivo, não faz bola, as coisas são oferecidas amassadas, do jeito que for, né? Em forma de farofa, de farinha e etc. Bom, alguns pratos são feitos em pequenas quantidades e dá para a gente ver que é uma coisa simbólica. E isso, em determinado momento do ritual, essas comidas são levadas para o centro do barracão e se dança em volta dessas comidas. É um momento de chamar o egungun no barracão e dança com os orixás que vão estar na companhia, né? As Oiá, os Omolu, as Nanã, que vão estar os Ogum também, né? Que vão estar nessa festa, né? Que é o momento de festa dos Egungun. E quando eles saem, né, do barracão, vão levando esses pratos, essas comidas. Os ogés, os ogãs, carregam esses pratos e levam para montar o despacho geral, sabe, que vai ser depois entregue aos Egungun da rua. Né? Quando sai o carrego geral, né, no último dia, vai levando tudo isso que foi feito durante a semana. Ok? Respondido? Respondido sim, meu pai. Mais uma vez, sua bênção. Enquanto o senhor estava falando, surgiu uma outra pergunta, que é essa minha, na verdade, a minha pessoal. Né? Qual é a relação, meu pai, do dinheiro com o axexê? Né? Essa energia de dinheiro ou de qualquer outra coisa que simbolize dinheiro ali no ritual do axexê? Ah, sim. É fundamental, né, esse ritual do dinheiro, que é um ritual simbólico de troca de energia. Né? Significa que a vida continua, a energia continua girando.
essa energia de vida e de morte continua girando. E o dinheiro, que é um símbolo da troca dessa energia generalizada dentro de uma sociedade. O dinheiro é a materialização do poder de realização. O sujeito, a realização dele, até mesmo da força de trabalho dele, a força braçal dele, está materializado no dinheiro, né? Tudo convertido em dinheiro. E esse dinheiro que vai para a mão de quem está dançando, vai para a cuia, volta para a mão dos participantes, isso que gira, né? É um simbolismo da vida, é uma homenagem à vida. Então, enquanto se dança, está se homenageando o Egungun e homenageando a vida. E todos os participantes estão ali também homenageando a vida, homenageando o Egungun, para dar caminho para ele, né, para ele ter caminho no Orum, não ficar perdido, né, e no espaço, e para ele se encontrar com os antepassados dele, os antepassados da casa, e encontrar caminho depois de morto. E isso é axé, né, para todos os que permanecem, todos os que estão vivos fazendo o axexé, homenageando aquele que morreu, né, dando uma condução, um conforto para aquele que morreu. Certo. O significado é muito forte para quem entende, né? E para quem entende essa eternidade. É um reforço dessa eternidade. É quase como se estivesse lembrando a todos que somos eternos e que estamos participando desta energia e que fazendo por esse agora e que alguém vai fazer por nós, sabe? Outro alguém vai fazer por quem fez por nós. Entende? Essa questão da eternidade, isso aí. Certinho, Babá. Muito obrigado pela explicação. A do pé, mais uma vez, sua bênção. Como eu falei, a gente está chegando já aqui no finalzinho da live, né? Então, eu gostaria de perguntar para o senhor, meu pai. Antes disso, tem mais uma pergunta aqui. Uma pergunta rápida com relação a por que se homenageia as outras nações do candomblé no Axexê. Pois não, o axixê, o ritual, né, é dividido por nações. Então, faz-se nessas nações, que todas elas têm o seu ritual próprio, né? E, no caso do que está no livro, nós começamos com o ritual do Queto, que é o ritual da nação de Oxóssi, né, na cultura iorubá. Dentro da cultura iorubá, bom, tinha todos esses segmentos que conhecemos, né, como Queto, Nagô, Ijexá, Euê e Onirá, Onirê, e essas culturas todas, essas tribos todas faziam parte, né, desse mundo iorubá. E cada segmento desse contribuiu com alguma coisa, né, para o Axixê, e foram, assim, retalhos de memória dos africanos escravizados que chegaram aqui e conseguiram se estabelecer aqui no Brasil, né? E cada um cultuou com os seus retalhos de memória sua cultura original, né, do seu lugar de nascimento, sua sociedade de origem, fragmentos, né, o que conseguiu lembrar, aplicou aqui no culto. E isso gerou, né, o que chamamos de candomblé, né, que são retalhos de memória.
E no Axexê acaba refletindo isso aí. Esse retalhos de memória compõem também o Axexê. Aí, na parte do Queto, sabe, se tem memórias do Yorubá, né, dessas cidades, notadamente a cidade de Queto e do mundo Nagô, que é a cidade de Oió, cultuando Xangô, né, e Ijexá e outras que faziam parte do mundo Yorubá. De outra nação vizinha, sabe, vinha a cultura Fon, aqui no Brasil conhecido como Jeje ou Euebê, né? Também se estabeleceu aqui como uma linguagem de candomblé e com um ritual fúnebre bastante sofisticado, chamado Sirum, né? E o mundo banto, né, composto de Angola e Congo, que contribuiu com o Macondo, que é o ritual fúnebre, né, deles, que é riquíssima, né, essa cultura. Uma contribuição, uma baita contribuição. Vai daí que fazemos, né, o Axexê com esses segmentos. Aí tem o ritual do mundo Yorubá, do mundo Jeje, do mundo Ijexá e do mundo Angola-Congo. Além de um ritual específico para o culto de Egungun, né, que aí isso daí pertence ao mundo Nagô, né, a cultura Nagô, e bom, é isso. E se fecha ritualmente, né, o Axexê inteiro com um ritual para orixá, no sentido do orixá retornar, sabe, para a casa. Porque concebem que quando se tem um Axexê em casa, que os orixás saem, desaparecem, porque o orixá não se mistura com Egungun. Mas isso aí é um tanto quanto de concepção, né? Se acredita que é assim, aí eu não consegui detectar a origem dessa crença, mas deve ter um motivo sério para fazer isso. Porque um grande medo que se tem no candomblé é de se perder as barreiras entre a vida e a morte, entre os orixás, que são considerados coisas vivas, e os egungun, que são considerados coisas da morte. E como não se sabe lidar muito bem com isso, porque é sempre um grande mistério, sempre um tabu isso aí se faz a opção por não misturar esses dois segmentos. Se tem muito medo disso aí. Eu acho que é mais medo até mesmo de que o Egungun que existe em nós não aproveite a oportunidade para ir junto, né, e abandonar esse vale de lágrimas, né, que é a vida, né, tanto sofrimento, não sei o quê. O Egungun aproveita e já vaza também. Né? Fica parecendo que o outro lado é mais encantador. Né? Em qualquer oportunidade, o Egungun deixa o corpo e vai embora. Eu acho que é um pouco por aí. Espero ter respondido. Ok, respondeu sim, muito bem, meu pai. Muito obrigado, viu? É sempre bom esclarecer qualquer dúvida e cada vez que o senhor fala é um conhecimento a mais que a gente agrega com certeza, né, para todo mundo que está aqui. Para quem entrou por último, pessoal, a gente está com o link na bio da Uribe, né, para comprar o livro até o final dessa live por R$19,90. Após
o término daqui da live, a gente vai mudar um pouquinho o preço, tá? Então aproveitem para comprar e fazerem suas perguntas. Nós estamos quase no finalzinho. Salvo engano, nós temos aí 5 minutinhos, né? O Furufô. Exato, Então, exatamente. primeiro, então, eu gostaria de agradecer, né, o convite mais uma vez, agradecer ao senhor, Babá, pela sua disposição, né, a do pé, né, o senhor é sempre incrível, sempre muito bem, assim, e escreve muito bem, não é porque eu sou seu filho, não, mas é porque eu sou seu fã mesmo, né, dos seus livros e da forma como o senhor escreve muito claramente, né, então, a do pé aí, mais uma vez, a do pé aí, o Furufô, pelo convite, a Oribê, tá? E gostaria de saber, meu pai, se o senhor tem alguma consideração final para fazer, né? Agora, para a gente encerrar a nossa live. Tenho. É, que a espiritualidade é um elemento que é presente na vida do ser humano. Todos nós lidamos com espiritualidade, todos os seres. Não posso falar dos outros animais, mas do ser humano, né, que é o que eu mais conheço, todos possuem mediunidade. A mediunidade é o dom, sabe, de ter interação com os espíritos, espíritos das pessoas que morreram. Quem tem essa capacidade possui um dom, que é um dom superior, né? Mas esse dom ele não vem especificado qual é a pessoa, né? Vem aleatoriamente, uns têm mais, outros têm menos, ou seja, todo mundo possui uma capacidade assim. Mas não é igual entre todos, e para uns é mais a incorporação, né? Aí tem graduações, uns têm uma incorporação absoluta, o sujeito, sabe, desaparece, ele dorme e o espírito toma conta do sujeito por inteiro. Outros fica com um sentido, ele dorme, mas fica ouvindo. Outros fica vendo. Em suma, cada um tem uma mediunidade diferenciada. Não é igual para todo mundo. E também não é igual durante a vida do sujeito. Não é a mesma coisa a vida dele inteira. Para muitas pessoas, essa mediunidade se torna mais tênue com o passar dos anos, dos tempos e tal. Para outros se torna mais profunda, né? Então, é uma coisa que é dinâmica, né? E a minha recomendação é que as pessoas, notadamente os mais letrados, mais estudados, para eles verem isso como uma questão científica. Isso é ciência pura. Né? Estudar a espiritualidade, estudar a mediunidade, é fazer ciência. As descobertas, sabe, são similares às descobertas da medicina e de outros segmentos da ciência. Quanta cura acontece através da espiritualidade, né? Todas as seções espíritas do mundo inteiro trabalham com cura, com processos medicinais, fazendo chá, ungüentos, pós e rezas, rituais e etc. E que funcionam. Todo mundo sabe que funciona. É uma questão de não dar crédito. Não se dá crédito, não. Isso é crendice. É não sei o quê.
sabe? E derruba o outro, o discurso do outro, o saber do outro. Isso daí é preciso acabar, porque, na verdade, é uma grande fonte de auxílio aos seres humanos, né? Que vão descobrindo maneiras de resolver problemas da própria vida, problemas da saúde, né? E está ali ao alcance, né, dele, e não seguem isso aí por preconceito. Bom, a minha recomendação é que prestem atenção, sabe, à espiritualidade. Quando tiverem sinais da espiritualidade, vamos lá cuidar disso. Não deixe a espiritualidade sem cuidados, porque aí pode ser prejudicial. Não é por ameaça, não, mas é pelo fato de que, por falta de conhecimento, para controlar, para manipular, sabe, esse dom, algum acidente grave pode acontecer. Como eu citei aqui a história de Fred Krueger, né, que esse egungun pode incorporar em um médium incauto. O cara é médium e não sabe, não liga, isso daí é coisa de ignorantes, de qualquer coisa assim, sabe? E na hora que ele se vê com o Fred Krueger na frente dele, o milhão incorporado nele, dentro dele, sabe? Aí não sabe o que fazer. E isso daí, em vez de ser rechaçado, é para ser dominado, para ser conhecido, desvendado, porque tem uma sabedoria nisso, né? Tem uma contribuição da espiritualidade para a humanidade. A humanidade só chegou até o ponto em que está em virtude da espiritualidade. Observem que não se sabe quando é que começou essa coisa da humanidade, da vida no planeta. Todos nós vivemos especulando quando o mundo começou e não sei, o mundo nunca começou, o mundo sempre existiu. O universo sempre existiu nesse processo de transformação. E o Egungun, os espíritos, são os nossos antepassados, somos nós mesmos. Uhum. Somos nós mesmos que estamos, né, indo e vindo. Não exatamente como somos. Nós voltamos como fiapos, né, como partícula dos antepassados, que é a mesma massa que compõe todo o universo inteiro, é composto da mesma massa, da mesma energia. E precisamos entender mais disso aí. Ok? Está respondido? Respondido sim, meu pai. A do pé aí mais uma vez. E é isso. Glória. É isso. Sou benção, meu pai, pelos ensinamentos. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, né, recebendo o senhor, de estar acompanhando esse livro, que é um livro maravilhoso, né, de ter tido a oportunidade de participar. Fico muito feliz mesmo, né? Algum Surefon. Certo. E queria pedir a bênção também de Jimun, que eu sei que está por Sim. aí passando. Tá aqui, A sim. bênção dela Tá é pedindo isso, sua a bênção. participação dela é mais que especial, né? A bênção Babadeuí, Pai pedir a abençoe. bênção de todos os mais velhos que nos acompanharam hoje, a bênção dos meus mais novos. Queria agradecer a participação de todo mundo, né? Infelizmente, a nossa live chegou ao fim, né? Que realmente o nosso teto já chegou, né? De participação, a gente está a mais ou menos 1h20 online, né? Isso. E
e sempre tem esse risco do Instagram realmente derrubar a live, né? Então, fico muito feliz, né? Queria avisar novamente que o livro segue à venda, né? A Xiximujubá, então, convido vocês, né, a comprar o livro até hoje, à meia-noite, no preço da pré-venda. Amanhã o preço já é outro, tá, gente? Ficamos na pré-venda quase um mês e meio, né? Então, no link da bio, vocês conseguem acessar, né? E estamos também disponíveis para tirar qualquer outra dúvida sobre o livro, tá bom? É isso. Queria agradecer novamente a presença de todo mundo e é isso. Mais uma vez, agradeço, Babá, a sua disponibilidade, sua generosidade, por todos os ensinamentos. Muito bem. Aproveitando para agradecer a toda a equipe, agradecer a você, Nânia Furufu, agradecer a Oya Fumiche, agradecer a Hiroko Dewi, né, que é a equipe, agradecer ao Guntaió, agradecer a todos, né, e agradecer a todos que compareceram, né, para nos homenagear nessa live. Muito obrigado. Adupé, boa noite para todos. Boa É noite. isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.